vamos ler aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, uma rápida palavra. Glória a Jesus, capítulo 1, versículo 1. Adiante, que diz assim: o chamado de Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 1. Glória a Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, do sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês, e assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. E Jeremias era de Anote, a cidade que ficava a cerca de 6 quilômetros, aleluia, ali do Egito. E a Bíblia vai dizer que esse moço, ele era um moço simples, mas Deus conhecia ele como conheceu desde o ventre. E nós podemos ver que Deus faz aqui um chamado a Jeremias, porque havia uma necessidade daquela época, porque o povo tinha se corrompido. E Deus levanta um profeta a qual ninguém dava crédito, ninguém dava credibilidade, ninguém escutava, mas Deus o chamou e ele não se negou a fazer a palavra, a levar a palavra do Senhor Jesus. Se nós formos olhar para os dias de hoje, quando se trata de chamado, a primeira alusão que vem à mente do ser humano é o sucesso. O Senhor me chamou para ser um profeta às nações, então eu vou ter um grande sucesso, eu vou sair por aí, eu vou pregar, eu vou ganhar dinheiro, e eu vou ser reconhecido. E a primeira coisa que vem na mente do homem natural é isso. E muitos veredam por este caminho e até conseguem os seus objetivos, porque eles sabem verdadeiramente o que eles têm para fazer, e eles fazem mesmo. Naquela época, do tempo de Isaías, do tempo de Paulo, Jeremias, havia ali escolas para profeta, mas não para ensinar os homens a sair proferindo mentira, nem ganhar dinheiro acerca das dificuldades e das necessidades do povo. E hoje se tem escola de pregadores, ensinam-se as pessoas a mexer com o emocional das pessoas, a mexer com a mente. Na necessidade pessoal, tem pessoas preparadas e específicas para isso. Mas aqui nós vemos algo diferente. A maioria das definições de profeta inclui referência a alcançar metas, adquirir riqueza, prestígio, favor e poder. As pessoas bem-sucedidas desfrutam desse atributo. E tem pessoas que usam esse atributo para ganhar posições e dinheiro. Eu já vi pessoas profetizar por causa de dinheiro. Só profeta só dá profecia para quem tem. Se a pessoa é rica, ele vai lá e profetiza, e a pessoa vai pagando, e a pessoa vai dando dinheiro. Eu vi uma mulher morrer lá em Curianópolis por causa desta prática. Uma mulher igual eu conheci quando eu era criança, a irmã Francisca. Ela era presidente do circo de oração ali na missão. Uma mulher usada por Deus. Uma vez ela chegou num velório ali,
Vila de Sem Terra, ali perto de Paraupebas. E o rapaz estava morto no caixão e ela orou e o rapaz se levantou daquele caixão ali. E aquela mulher, ela começou a usar aquilo como benefício próprio, a ponto dela deixar de falar aquilo que Deus mandava dentro da igreja, para ir profetizar a pessoas que tinham recursos financeiros. E aí, irmãos, o fim dela foi triste. Ela começou a andar para Araguaína, para a Imperatriz, e ela criou um lodo no fígado, e essa mulher foi adoecendo, e foi adoecendo até que Deus ceifou a sua vida, mas ela morreu ainda com salvação. Então ela usou aquilo que Deus dera a ela para adquirir recursos financeiros. E não é diferente, porque aquilo era um fruto do trabalho dela, mas ela usou de má forma. E se nós formos olhar aqui para dentro da palavra do Senhor Jesus, de acordo com essa definição, Jeremias era um homem que não teve sucesso algum para ser um profeta para aquelas nações. A Bíblia vai dizer que ele profetizou 40 anos para aquele povo, e aquele povo não dava ouvido a Jeremias. Se fosse eu, meu irmão, não abria minha boca nunca mais. A primeira vez que o Senhor me mandasse eu pregar, eu profetizar, e o povo não desse crédito, eu não queria mais saber. Mas Jeremias, ele sabia a quem ele servia e qual o propósito que Deus tinha levantado ele naquela nação. Um homem simples, pobre, não sabia nem abrir a boca. Ele disse: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei nem falar. E o Senhor olha para ele e diz: olha, Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu te formei dentro do ventre da tua mãe, e te chamei, e te separei, e eu vou colocar palavras na tua boca, e aonde tu pisar os pés, abre a boca e profetiza. Se nós olharmos para a vida dos profetas da palavra do Senhor, tinha uma vida muito diferente dos profetas de hoje. Isaías, ele foi um homem o qual foi perseguido por causa da verdade, da profecia, a qual o Senhor colocaram na sua boca, a ponto dele ter que pregar, dele ter que sair e não ser muito, como é que diga, não ser reconhecido, mas ele nunca negou a palavra. A Bíblia vai dizer que Elias, o profeta Elias, também foi perseguido por causa da palavra, porque foi chamado, porque foi escolhido, a ponto dele querer se enfiar dentro de uma caverna e dizer: eu vou morrer, porque só restou a mim matar os outros. Eu disse: não, ainda há muitos que ainda não se corromperam. Eu quero dizer para você, profeta de Deus, escolhido, chamado, ainda tem muitos que não se corromperam, e o Senhor te colocou incluso nesta lista, aleluia. Embora muitos se corromperam, mas ainda tem homens fiéis a Deus, que prega a palavra, que tem compromisso com a verdade. E eu digo para os senhores que nós estamos aqui compromissado com esta verdade. Sabe qual é o primeiro sinal de aonde nós temos compromisso? Porque se nós fôssemos profeta de meia boca, essa igreja estava lotada. Se nós saíssemos proferindo mentira e coisas que não vêm da boca de Deus, esta casa estava cheia, porque os homens gostam de ser enganados. Se nós olharmos para a vida de Davi, ele foi um homem perseguido por causa do seu chamado. Muito antes dele assumir o trono, ele já foi perseguido. Ele nem sequer sentou no trono, mas Saul colocou no seu coração: eu vou matar por causa do chamado. Mas olhando para a vida de Davi, a Bíblia vai dizer que ele se escondeu, que ele fugiu, que ele teve a ocasião de matar aquele que procurava matá-lo, mas todavia ele confiou no Senhor que o chamou, aleluia, e esperou o tempo determinado por Deus para poder reinar dentro daquela nação. Há um tempo, irmão, na minha e na sua vida, e o tempo de Deus vai chegar nas nossas vidas, aleluia, eu creio. Se nós olharmos para Jeremias, as suas profecias contra o Egito não agradou a muitos. A Bíblia vai dizer que ele foi lançado lá em prisões, no capítulo 37. Ele foi levado para o Egito contra a sua vontade, não foi porque ele quis. Levaram ele à força e ele foi, aleluia, por causa da palavra. A Bíblia vai dizer que jogaram ele em uma cisterna, que ele foi levado para fora da sua família, aleluia,
que ele foi desprezado pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos seus amigos. A Bíblia diz que ele era um profeta sem público, porque o povo não dava crédito ao que ele falava, mas ele não desistiu do chamado. Irmão, quando nós temos certeza de que nós somos chamados e quem nos chamou, as situações mais adversas que nós passamos não nos faz desistir daquele que nos chamou. Nós olhamos para um lado, para o outro, a situação é toda contrária. Mas se eu tenho certeza e convicção de que Deus me chamou, eu vou permanecer de pé. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi desprezado pelos reis. Aos olhos do mundo, Jeremias não foi nenhum sucesso. Aleluia. Mas aos olhos de Deus, ele foi uma das pessoas mais bem-sucedidas. Glória a Deus. Porque ele foi obediente. Porque ele foi fiel a Deus. E Deus guardou ele, livrou a vida dele. De acordo com o padrão divino, o sucesso envolve obediência, não aparência. Aleluia. De acordo com os padrões divinos, o sucesso consiste em fidelidade, em permanecer de pé diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele foi um profeta obediente e chamado por Deus. Por isso que nós podemos observar que o sucesso de Jeremias não foi aos olhos do mundo, mas foi aos olhos de Deus. Foi o próprio Deus que contemplou Jeremias. Deus conhece, assim como conheceu Jeremias, Deus também te conhece. Aleluia. Muito antes de você nascer, ou de ter concebido, o Senhor te conhece, conhece o teu coração. Não se preocupe, irmãos, com quem te julga, com quem fala mal, com quem diz, esse aí não sabe pregar, esse aí não vai para frente, esse pregador aí não sabe, ele não sabe mexer com o emocional, ele não sabe mexer com a mente da pessoa. Não, nós não estamos aqui para mexer com a mente de ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, que vai fazer aquilo que é necessário para que o homem se arrependa, porque emoção não salva ninguém. O que salva, irmão, é arrependimento. O que salva é convencimento. É a pessoa convencida de que está errada, e aí ela se converte a Deus. Aleluia, isso é que vale. Ele pensou e planejou a vida de Jeremias, assim como ele pensou e planejou a tua vida também. Aleluia. Talvez, irmão, você até pensou assim, eu vou desistir. Eu vou desistir porque ninguém me olha, porque ninguém dá crédito à minha palavra. Às vezes eu falo e alguém ri até do que eu falo, mas eu quero te dizer nesta noite que o seu trabalho específico, ele tem endereço, e a pessoa que te enviou, aleluia, foi Deus. E quando tu abrir a tua boca, não é para todos, mas é alguém que vai receber aquilo que eu e você falar. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem endereço certo, pastor Viana. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai te acompanhar e a uma hora ela vai fazer efeito, mas ela tem endereço certo. Aleluia. Jeremias foi constituído por Deus como profeta às nações. Ele foi constituído, ele foi chamado, ele foi separado, e o Senhor o garantiu daquele chamado. Então, meus amados, continue firmes na presença do Senhor Jesus, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque foi Ele que nos chamou. E talvez nós possamos até partir para Jesus amanhã, mas os frutos vão ficar, aleluia, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu lembro que quando eu era pequena, eu saí da igreja, eu tinha 11 anos de idade.
O meu pai desviou e minha mãe desviou e nós saímos juntos porque nós éramos criança. Mas antes de nós desviar, nós íamos para a escola dominical todo domingo. Nós íamos para os cultos terça-feira. Naquela época, pastor Daniel, tinha vigília. As vigílias começavam meia-noite e terminavam 5 horas da manhã. Quando dava 5 horas da manhã, a mãe saía catando nós debaixo do banco, porque nós dormia. Mas os crentes oravam a noite todinha e nós estávamos lá. Talvez nós não assistíssemos a vigília toda, mas alguma coisa entrou dentro do meu coração, dentro do coração dos meus irmãos. E com 17 anos distanciada da palavra do Senhor, na hora que o Senhor quis, a palavra falou dentro do meu coração, porque ela já estava plantada, e eu voltei para os braços do Senhor Jesus. E outrora, irmão, quem conhecia a minha vida não diria que hoje eu estaria aqui pregando a palavra do Senhor Jesus do meu jeito. Porque às vezes as pessoas esperam algo. Ah, mas a irmã Betânia, ela podia ser mais eloquente, ela podia profetizar. Não, amado, Deus me chamou desta maneira. Deus te chamou da maneira que você é. Deus quer te usar da maneira que tu é. Deus quer te usar da forma que você é. O que importa é que você esteja firmado naquele que te chamou. Aleluia. E eu agradeço a Deus, irmãos, por essa oportunidade tão maravilhosa. Agradeço cada um dos irmãos que estiveram aqui nesta noite, que o Senhor possa recompensar os passos de vocês. Não foi em vão. Meu coração está alegre. Um culto abençoado. Eu estou alegre, eu estou leve. Um culto qual nós chegamos aqui e não teve nenhum peso, nenhum impedimento, porque eu senti a presença do Senhor Jesus. E agradeço a cada um de vocês em nome de Jesus.